ao vivo para mais um SV Responde, perguntas e respostas com a minha audiência, no intuito de te ajudar no caminho de se tornar um educador financeiro profissional que fatura de 3 a 10 mil reais por mês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se você não sabe, todas terças e quintas nós temos aqui um encontro marcado, meio-dia, horário de Brasília, onde eu trago um tema, para te ajudar na sua jornada em se tornar um educador financeiro que fatura de 3 a 10 mil reais por mês. E hoje, como eu falei, estamos ao vivo para mais um SV Class. Na verdade, um SV Responde, uma live de perguntas e respostas, tá? Essas perguntas que eu trago aqui para vocês, eu tiro, das caixinhas, das perguntas que vocês me mandam no direct. Então, por isso que é legal que vocês sempre estejam ali nos stories, no direct, interagindo, porque vai que eu seleciono, uma pergunta e respondo a sua pergunta. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta do dia. Sam, eu não tenho as finanças 100% organizadas. Eu posso ser um educador financeiro profissional? Essa pergunta é muito frequente por aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: por mais que você estude muito sobre finanças, o seu planejamento financeiro, ele nunca vai sair 100% como você planeja. Por quê? Porque isso é a vida. A vida, ela nunca é 100% como a gente planeja. Então, é muito improvável que você gaste aí, que você siga, exatamente o que você planejou, para suas finanças no mês. Não, você fica ali numa faixa, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa ter as suas finanças 100% organizadas. Você precisa traçar um planejamento financeiro que é viável para você e você precisa seguir aquele planejamento financeiro de 80% a 100% no mês, de 80% a 99% no mês, que você já vai ter aí muitos resultados. Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro para o cliente, tá? A gente ali no início alinha as expectativas, fala que o cliente, quanto mais ele seguir o nosso planejamento, quanto mais ele seguir as nossas orientações, mais ele vai ter resultado, mas isso não quer dizer que ele precise ser perfeito, ou seja, que ele precise ali fazer exatamente tudo, Então, assim, seguir exatamente o planejamento financeiro, porque as circunstâncias da vida, ela vai acontecer. Sabendo disso, sabendo que você não precisa ter as finanças 100% organizadas, e sim você precisa traçar um planejamento financeiro viável, um planejamento financeiro que é eficaz, um planejamento financeiro que é sustentável, e seguir esse planejamento financeiro de 80% a 100%, a segunda coisa é a seguinte: quanto mais você estuda e aplica esse conhecimento de finanças na sua vida, mais você vai se tornando confiante, mais você vai aprendendo na prática como funciona, tá? Então, se você acha que não tem as finanças 100% organizadas ainda, ou então se você acha que precisa ainda melhorar na sua vida financeira para se tornar um educador financeiro profissional, para trabalhar com isso, eu quero te dizer que o problema é a solução. Como assim, Samia? Se você tem o objetivo de se tornar um educador financeiro e de trabalhar com isso, você vai ter que se capacitar, você vai ter que se capacitar na profissão, você vai ter que aprender mais sobre finanças, estudar mais sobre finanças, tá? E isso você vai usar para a sua vida também. Na verdade, é recomendável, que você use para a sua própria vida, que você aplique primeiro na sua própria vida, para você ver na prática a transformação acontecendo. É muito comum que os meus alunos do método FinPro, da minha formação para educadores financeiros, mesmo tendo entrado na formação já com as finanças organizadas, eles me falam: Samia, eu aprendi coisas lá no método que eu ainda não aplicava na minha vida financeira, por mais que eu já fosse organizado, e isso está sendo maravilhoso. E eu estou conseguindo ter resultados com isso. Isso é muito interessante porque você vai usar sua própria experiência para acrescentar ainda mais o seu trabalho, para comentar isso com o seu cliente. Isso vai te dar mais confiança, mais segurança, tá? Então, se você ainda não tem as finanças 100% organizadas, você tem dois caminhos.
ou você desiste aí do seu sonho de ser um educador financeiro porque acha que vai ser um obstáculo, tá? Então esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho é que você estude mais sobre finanças e se capacite para ser um educador financeiro profissional, porque são duas coisas diferentes, tá? Então, você se capacitar para ser um educador financeiro é muito diferente de você apenas estudar a teoria de finanças, certo? Então, ou você desiste desse sonho, né? E aí, enfim, continua com a vida que você tá, no emprego que você tá e tá tudo certo, ou você usa isso como uma motivação para se capacitar na profissão, para estudar sobre finanças e para começar a aplicar os conhecimentos na própria vida e ter resultados, e ter cases, né, e ter situações reais para compartilhar com seus clientes. E aí a sua vida segue sendo transformada e você vai poder ajudar outras pessoas depois, né, com essa sua experiência, já que você está aí se capacitando, né, e em algum momento vai começar a atender como educador financeiro, né, atender as mentorias e consultorias, tá? Então esse é o segundo caminho. E aí me conta qual deles você escolhe, né? Qual deles você quer seguir? O caminho de desistir por achar que isso é um obstáculo, ou então o caminho de usar isso como uma motivação extra para você se capacitar como esse profissional e começar a aplicar os conhecimentos na própria vida e ter resultados, e começar a ter a vida transformada e começar a transformar a vida financeira de outras pessoas, né? Eu te recomendo que você siga o 2. O 2 é muito melhor, porque além do 2 melhorar a sua própria vida, você vai poder trabalhar com algo que torna a vida das pessoas melhor, né? Que transforma a vida das pessoas. É por isso que a gente tem um movimento que é a hashtag Bora Transformar Vidas, né? Que é Bora Transformar Vidas através da educação financeira, certo? Então, o conhecimento, gente, ele liberta. Então, se você tá com algum problema na sua vida, é porque tem algo que você não sabe. Isso eu aprendi em um livro que eu gosto muito, que todos os anos eu leio, que é Os Segredos da Mente Milionária. Já anota aí esse livro para você ler, para você indicar para o seu cliente também, tá? Então, nesse livro, né, o autor fala que se você tá com algum problema na sua vida, é porque ainda tem algo que você não sabe. Então, se você tá com esse incômodo, né, se você tá com esse problema de, poxa, entra mês e termina mês, e eu não me sinto totalmente bem com as minhas finanças, eu acho que não tá legal ainda, é porque tem algo que você não sabe, é porque você precisa ir aprender, né, a fazer um planejamento financeiro eficaz, que é sustentável, que é viável, que é factível, para que você comece aí sim a se satisfazer, né, com a sua vida financeira, a ficar orgulhoso, orgulhosa, né, das suas finanças, tá? Vamos lá então. Segunda pergunta que também é bem comum por aqui. Samia, como que eu começo sem experiência? Então, eu quero muito começar nessa profissão, quero muito me tornar um educador financeiro, mas eu não tenho experiência, eu não sou formado na área, então eu não trabalho em financeiro de empresas. Eu queria te dizer uma coisa, tá? Até as pessoas que querem começar na profissão e vêm do mercado financeiro, vêm de bancos, de corretoras, de escritórios de investimentos, ou então as pessoas que vêm e já trabalharam, ou então trabalham, né, em financeiros de empresas, gente, essas pessoas, elas também precisam começar do zero. E por que isso? Porque, veja bem, quando você vai começar na profissão de educador financeiro, você vai começar uma nova profissão. São coisas diferentes que você vai fazer nessa profissão, tá? São atividades diferentes, o trabalho é diferente, o serviço que você vai fazer com o cliente é totalmente diferente, tá? Então, essas pessoas que você acha que tem experiência vão começar do zero também. O que eu quero dizer com isso? Que se você vai começar na profissão, o nome já está dizendo começar, você vai estar do zero e é normal que você não tenha experiência. Eu não tive experiência quando eu comecei, tá? E Samia, o que você fez então para começar sem experiência? Primeira coisa que você precisa entender não tem como você ter experiência em algo que você não faz repetidamente, que você não pratica, que você não vive na prática, tá? E aí, Samia, como que eu faço agora para começar?
a primeira coisa que você vai fazer é se capacitar. Se você se capacita para ser um profissional, você pode começar mesmo sem experiência. Por quê? Porque você não precisa de experiência para começar. Você precisa começar para ter experiência, tá? Então, como começar sem experiência? Primeiro, se capacitando, aprendendo, né, metodologias de atendimento de mentoria, de consultoria, de desafio em grupo, mentoria em grupo, ou seja, o passo a passo do que fazer com o cliente, e também aprendendo a parte comercial da profissão. Porque se você não aprende a parte comercial da profissão, você não vai conseguir vender os seus serviços para você faturar de 3 a 10 mil reais por mês, mesmo começando do zero, mesmo sendo iniciante, mesmo no seu primeiro ano de profissão, tá? Então, primeira coisa, se capacite. Segunda coisa é você ir para a prática, você atender o seu primeiro cliente, mesmo com medo. Eu tava com muito medo, gente, eu tava com muito medo quando eu fui atender a minha primeira cliente online. Eu ainda lembro que era um cliente de São Paulo. Eu tava assim, me tremendo antes, mas eu pensei, se eu não começo agora, quando que eu vou começar? Se eu não enfrento esse medo, se eu não dou esse passo, se eu não saio da minha zona de conforto, quando que eu vou começar a seguir, né? Quando que eu vou começar nessa profissão que eu tanto quero? Tá? Então eu fui com medo mesmo. E no final, eu estava feliz porque eu saí da minha zona de conforto. No final, eu estava feliz pelo feedback da cliente. E no final, eu estava com menos medo de fazer a minha segunda sessão. Entende como que funciona? Então, uma vez que você se capacitou para ser esse profissional, você tem que ir para a prática, para o campo de batalha. Porque é só assim que você vai adquirir experiência. Tá? Então, começar a atender. A prática, ela leva à excelência. Né? Então, você vai ficar excelente atendendo. Hoje, quando eu vou atender um cliente individual, eu não tenho mais isso de ficar nervosa, eu não tenho mais isso de, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Por quê? Porque pra mim flui tão natural, eu já fiz isso tantas vezes, e pra mim se tornou algo tão legal que parece que eu vou ter uma conversa com um amigo sobre finanças. É assim que eu sinto, é assim que a sessão flui hoje. Mas por quê? Porque eu já atendi muitas vezes, já atendi muitos clientes. Eu já atendi clientes de diferentes casos, diferentes padrões. Então, o medo, ele foi embora. Mas o medo, ele só foi embora porque eu enfrentei aquele meu primeiro medo de atender a minha primeira cliente, mesmo morrendo de medo, nervosa, sem saber se eu ia conseguir ou não, mas eu enfrentei e eu comecei a colher os primeiros resultados disso. Então, uma vez que você se capacita, depois você atende os seus primeiros clientes, você vai pegando experiência, você vai aprendendo com os casos dos clientes, você vai recebendo depoimentos, recebendo feedbacks, e é aí que você vai construindo a sua experiência. A experiência, ela vem com a prática, com a repetição. Então, não tem como você ter experiência em algo que você nunca fez. E, novamente, mesmo as pessoas que vêm do mercado financeiro, que vêm da área financeira de grandes empresas, ou então empresas de pequeno, médio porte, elas vão estar começando do zero, porque é outra atividade, é outra profissão, é outra realidade, tá? Então, não deixe isso de parar também. Você pode sim super começar nessa profissão sem experiência, porque foi assim que eu comecei e é assim que a grande maioria dos meus alunos começam hoje, né? A maior parte dos alunos que entram para as turmas do método FinPro, né, da formação FinPro, que é a minha formação para educadores financeiros, a maior parte são alunos que estão começando do zero. Eu diria ali que entre 60% e 70% dos alunos são alunos que estão começando do zero. Tá? Tem aluno FinPro aí, se tiver aluno FinPro, coloca a hashtag SouFinPro para eu te ver, para eu ver que você está aqui ao vivo comigo, tá? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Sam, eu não sou formado na área de finanças, eu posso ser um educador financeiro? E isso é uma dúvida que muita gente se engana, né? Muitas pessoas acham que para eu ser um educador financeiro eu preciso ser formado em economia ou então em gestão financeira, em administração, em contabilidade. E a boa notícia é que não, você não precisa e eu vou te explicar o porquê agora, tá? Você não precisa ser formado na área porque, primeira coisa,
para ser um educador financeiro, né? O educador financeiro não é uma profissão regulamentada, portanto, você não precisa ter uma formação superior específica para que você comece a atuar como um profissional, né? Para que você comece a atender mentorias e consultorias, tá? Mas um disclaimer aqui, não é porque você não precise de uma graduação que você não precisa se capacitar para ser um profissional. Até porque você vai estar lidando com a vida financeira de pessoas e isso é uma grande responsabilidade, né? Já dizia o filme do Homem-Aranha, grandes poderes requerem grandes responsabilidades e, portanto, sim, você precisa se capacitar, você precisa exercer essa profissão com responsabilidade, tá? Não é sobre isso que eu tô falando, tudo bem? Então, fecha o disclaimer, fecha o parêntese, né? E agora eu vou te falar também o porquê que você não precisa ser formado em economia, gestão financeira e outras áreas relacionadas. Porque é o seguinte, você não vai aprender o passo a passo de como dar mentorias, de como dar consultorias, de como se posicionar como profissional da área. Você não vai aprender o que faz um educador financeiro de verdade, o que faz um educador financeiro na prática. Você não vai aprender a parte comercial da profissão, como que eu vendo a mentoria, como que eu precifico, quantas sessões tem que ter, quanto tempo eu devo passar com o cliente, como que eu devo oferecer os meus serviços, como montar uma proposta comercial, né? Como ir aumentando o valor do meu trabalho com o tempo, mesmo não diminuindo a minha demanda de clientes. Você não aprende nada disso na faculdade, nem economia, nem gestão financeira, nem em administração, nem contábeis. Não, você não aprende. Não é à toa que eu tenho muitos alunos formados em economia, gestão financeira, contabilidade, enfim, que entraram para o método sem saber nada disso e aprenderam lá dentro, tá bom? Então, você precisa fazer uma formação, uma capacitação para se tornar um educador financeiro profissional, tá? Você não precisa de nenhuma dessas graduações, tá? Para começar a atuar nessa profissão, para começar na prática nessa profissão. E é muito importante aqui que essa capacitação que você faça seja uma capacitação prática, ou seja, uma capacitação que você veja as aulas e você saiba, tá, é isso que eu tenho que fazer na prática. E por que eu falo isso? Porque também não é incomum que muitos dos meus alunos cheguem falando, Sam, eu fiz capacitação tal, capacitação X, Y, e eu só vi teoria, eu não sei o que fazer. Eu não sei como atender, eu não sei nem por onde começar, eu não sei precificar, eu não sei vender, tá? Então, muito cuidado ao escolher a sua capacitação. Tem que ser uma capacitação prática, que uma vez que você ver as aulas, você saiba, tá, agora esses são os passos para eu ir para a prática e começar a atender como educador financeiro e fechar os meus clientes como educador financeiro e ter os meus primeiros resultados como educador financeiro. Eu tô vendo aqui que vocês estão me mandando muitos comentários, eu tô amando a participação de vocês, tá? E em breve eu já vejo aí os comentários, a gente conversa um pouquinho. Se você também tiver uma pergunta pra mim, pode me mandar, tá? Que se der tempo, eu respondo, tudo bem? Deixa eu só fechar essa pergunta aqui, aí eu paro um pouquinho pra ver os comentários de vocês, tá? Então, muito cuidado ao escolher a capacitação que você faz. Tem que ser uma capacitação prática, tá? E, né, para quem é novo aqui, se você não sabe, a gente tem sim uma capacitação para formar educadores financeiros profissionais do zero, que faturam de 3 a 10 mil reais por mês, mesmo sendo iniciante, né? Mesmo no seu primeiro ano, mesmo você não sendo formado em finanças e mesmo você conciliando com o seu trabalho CLT, o seu trabalho atual. A gente não tá com turmas abertas, a primeira turma que a gente abriu nesse ano, ela já está lotada, a gente está acompanhando essa turma, os alunos já estão tendo aí resultados, já estão fechando clientes com menos de um mês de formação, até postei ontem nos stories, então estou sempre postando os resultados dos alunos do método FinPro nos stories. E se você quer garantir que você vai ser avisado de quando abrir uma próxima turma, no link da bio que está no meu perfil, a gente tem lá o link da lista de espera. Então é só entrar lá que você será avisado, né? Até perguntaram aqui, Sâmia, qual que é a data da próxima turma? A data da próxima turma vai ser no dia 17 de abril. Então, no dia 17 de abril, a gente abre a segunda turma do ano
da formação FinPro. Então, se você tem interesse, entre lá na lista de espera, tá? Olha aí, a Ellen é nossa aluna da turma de fevereiro, né? Ícaro também. Qual o primeiro passo para trabalhar com finanças? Produzir conteúdo no Instagram, se você já quer começar a atrair clientes, e fazer uma capacitação, tá? Para trabalhar com isso, como eu falei, tudo bem? Ellen, turma 17, isso aí, muito bom te ver aqui, Ellen. Samir, como foi o início das prospecções de clientes? Você precisa aprender, né, estratégias de prospecção para você atrair clientes, tá? Que estejam interessados realmente no seu trabalho, para você seguir com o processo de vendas. Então, a gente hoje, como educador financeiro, precisa ter um processo de vendas bem definido. O que é isso? Né? O que você vai fazer desde o momento em que a pessoa te pergunta sobre o seu trabalho, pergunta como funciona, até o momento em que você vai fechar a venda, ou seja, que ela vai passar o Pix ou o cartão, tá? A gente pode fazer uma live sobre isso também, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui, porque hoje eu trouxe outras perguntas para vocês, tudo bem? Rafa, turma 17, muito bom, muito bom. Que legal, Rafa. Samir, faz uma postagem recomendando livros sobre educação financeira. Eu acho que eu até já tenho essa postagem, mas deve estar lá embaixo, tá? Mas eu vou aqui passar para a equipe para a gente fazer uma atualizada, tá bom? Obrigada aí pela sugestão. E, gente, ó, sempre que vocês quiserem me mandar sugestão de conteúdo, de postagem, enfim, manda lá no direct ou então manda na caixinha de perguntas que eu tô constantemente abrindo nos stories, tá? E eu vou adorar a sua sugestão. Beleza, vamos lá então. Continuando aqui com a nossa live. Quarta pergunta de hoje da nossa live SV Responde. Eu sempre seleciono aqui 5 perguntas pra gente abordar, mas se você tiver alguma pergunta pra mim, manda aí nos comentários, que se der tempo depois, né, no chat no caso, que se der tempo depois a gente abre pra perguntas, tá? Vamos lá. Quarta pergunta. Samir, já tem muitos profissionais, né, fazendo isso, né, dando mentorias e consultorias. Será que vai ter espaço para mim? O mercado, ele não vai estar saturado, não? O mercado, ele já não está saturado na área de educação financeira? Olha só. Primeira coisa que você precisa entender é que o mercado, ele só vai estar saturado quando não houver mais demanda por esses serviços que você oferece. Tá? O que eu quero dizer com isso? O mercado de educação financeira, ele só vai estar saturado quando 100% das pessoas estiverem livres de dívidas e souberem cuidar bem do seu dinheiro, souberem administrar bem o seu dinheiro, tá? Fazer um planejamento financeiro eficaz, ter uma reserva financeira, investir para construir patrimônio. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Tudo bem? Segunda coisa, eu não sei se você sabe, mas a parcela de famílias com dívidas, sejam elas, né, em atraso ou não, se manteve em 78% na passagem de dezembro de 2022 para janeiro desse ano. Então, ou seja, 78% das famílias brasileiras têm dívidas, estando elas em atraso ou não. Isso, né, são dados de uma pesquisa feita pelo CNC, a Confederação Nacional de Comércios, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tá? E para você entender que quando você começa na profissão de educador financeiro, cliente não vai faltar para você. Não é à toa que quando os meus alunos entram lá para o Método FinPro, para a minha formação, é muito comum que eles fechem clientes em um mês, ou então até com menos de um mês de formação, como eu postei ontem. Por quê?
Porque uma vez que você aprende o passo a passo, uma vez que você aprende o que fazer com o cliente para tirar ele das dívidas, do caos financeiro e levá-lo a uma vida financeira saudável e equilibrada, você olha ao seu redor e já tem ali pessoas esperando para serem seus clientes. Então, demanda tem muito. Você não deve focar em quantas pessoas estão fazendo esse trabalho. Você deve focar se tem pessoas precisando desse trabalho, principalmente à sua volta, que tem muitas, tá? Então, olha ao seu redor. Tem muitas pessoas que você conhece que estão precisando desse tipo de ajuda e cada uma dessas pessoas é uma oportunidade para você ajudá-las, para você transformar essas vidas através do seu trabalho, através da educação financeira. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem como cuidar das suas finanças, infelizmente, porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em casa, a gente não aprende educação financeira quando está crescendo, tá? Olha, o Joel falou, eu sou esposo da Carol Marques, sua aluna. Que bom, feliz em ter você aqui, um beijo pra Carol. Ó, então, eu quero que você entenda isso, que você pode ser a referência em finanças, né? No seu ciclo de amigos, colegas, familiares. Você pode ajudar essas pessoas que estão aí ao seu redor e que você também pode ajudar pessoas ao redor do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro. Por quê? Porque demanda não falta. Não vai faltar demanda, não vai faltar cliente. Uma vez que você começa a se capacitar, começa a aprender o passo a passo de como dar mentorias, de como dar consultorias, de como fazer grupos também, e você sabe o quanto cobrar, e você sabe precificar esses serviços. Porque se você também precifica errado, ou muito barato, ou muito caro, quando você está começando, você pode não fechar clientes. É muito provável que você não vai conseguir fechar clientes, tá? E também se você não tem um processo de vendas bem definido, tá? Para saber o quanto vender, como vender aí os seus serviços, tá? Samir, fala do curso, o que eu vou aprender no curso. Eu não vou falar do curso nessa live, porque a gente já tá aqui com o tempo esgotado, tá? Se você quer saber mais sobre o FinPro, você pode me dar um oi lá no direct que eu te dou uma explicada, mas a gente não vai entrar a fundo no curso agora porque ele não tá com turmas abertas, tá? Mas lá você aprende tudo, você aprende o passo a passo de cada sessão, você aprende todos os modelos de atendimento, né? Mentoria, consultoria de investimentos, consultoria de planejamento financeiro, consultoria para autônomos empreendedores, aprende toda a parte comercial também. Mas quando a gente tá perto de abrir uma turma, aí a gente fala tudo do curso, a gente mostra o curso dentro da plataforma, a gente mostra todos os materiais que vocês vão receber. Então não se preocupem com isso. O que eu recomendo a vocês é que vocês entrem para a lista de espera, tá? E aí aguardem lá que vocês vão tá sabendo tudo, né? Das informações da próxima turma, tá? Fiquem tranquilos. E lembrando também que hoje a nossa formação ela é reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, né? Pela Faculdade de Brasília, e você, concluindo a formação, recebe o seu certificado de educador financeiro profissional com o selinho do MEC, tá? Pra você poder imprimir, você poder colocar aí no seu escritório, você poder mostrar para os seus clientes também que você se capacitou para exercer essa profissão, tá bom? E espero vocês aí na próxima turma, vai ser um prazer quem quiser entrar. Beleza, então sobre o mercado estar saturado é isso, tá? Outra coisa que eu aprendi, se você foca no longo prazo, se você vê isso como uma carreira, não tem concorrência, porque a maior parte das pessoas desistem, principalmente por não se capacitarem, né, por não verem isso, enxergarem isso como uma carreira, quererem resultados imediatos, resultados muito rápidos, né, sem se capacitar, o que não faz sentido, e acabam desistindo. Então, se você vê isso como uma carreira, se você foca no longo prazo, você vai colher muitos frutos disso, né? Você não vai ter concorrência lá. Eu falo isso porque, por exemplo, ontem a gente postou um conteúdo com resultados de alunos do método FinPro. A gente postou um resultado da Geile, que ela entrou para a formação na turma de agosto de 2021,
E hoje, né, já fatura aí mais de 20 mil reais por mês. Em janeiro bateu mais de 20 mil reais por mês, tá? Então, quem foca no longo prazo vai colhendo resultados cada vez mais exponenciais e não tem concorrência no longo prazo. Então, uma das hashtags que eu gosto muito, né? Se você me acompanha já, você vê que eu tenho várias hashtags, FinPro em ação, bora transformar vidas, sou FinPro. Então, se tem aluno aqui do FinPro na minha formação, coloca aí hashtag sou FinPro, hashtag bora transformar vidas. E uma das hashtags também que eu adoro é hashtag foco no longo prazo. Tá? Então, se você foca no longo prazo, se você se capacita, se você vê isso como uma carreira, não tem erro, você vai colher muitos resultados. E não tem concorrência no longo prazo, tá? E sempre vai ter espaço no mercado para bons profissionais. O que quer dizer isso? Sempre vai ter espaço no mercado para profissionais que buscam se capacitar, que buscam fazer um bom trabalho, que são responsáveis, né, que têm responsabilidade com a vida financeira dos seus clientes, tá? E que buscam estar evoluindo nessa carreira cada vez mais, tá? Que é o que eu busco, que é o que eu ensino para os meus alunos do método FinPro também, tá? Vamos lá, então, para a quinta e última pergunta de hoje. Estamos aqui na reta final. Olha a Rê aí, sou FinPro. Beijo, Rê. Quinta e última pergunta de hoje. Bora lá. A Amanda entrou agora Amanda, minha consultora de imagem e estilo, entrou agora na live. Amanda, eu lembrei de você hoje, sabe por quê? Porque desde que eu voltei a morar no Brasil, eu tô usando muitas cores. E aí eu comprei essa blusa aqui, eu pensei, caramba, faz tempo que eu não uso preto, né? Hoje eu vou usar preto, mas eu vou colocar um batom vermelho. E aí eu lembrei de você, Amanda. A Amanda foi uma pessoa super importante nesse processo de melhorar a minha imagem. Depois eu até posso colocar um antes e depois pra vocês verem. Gente, muito importante vocês trabalharem também a imagem de vocês, né? Pra vocês se apresentarem bem, se posicionarem bem. Aí a Mônica também, sou FinPro. Olha aí o Matheus entrou na nossa live. Matheus é o meu editor de vídeo, arrasa como sempre. Sam, eu tenho interesse no curso, como faço para ter informações? Entra para nossa lista de espera, tá? Que o link tá na bio. E aí quando a gente tá perto de abrir uma nova turma, a gente dá todas as informações lá, tá bom? Enquanto isso, você pode ver os destaques, tem muitos resultados de alunos lá. Você pode me chamar lá no direct também, que eu posso te explicar um pouco, tá? Mas assim, você só vai entender tudo o que vem no curso, que é muita coisa, quando a gente estiver perto de abrir uma próxima turma. Até lá, você vai aprendendo aqui comigo, né, nas nossas lives de terças e quintas, e também com os conteúdos que a gente posta no feed, e me acompanhando nos stories, que eu tô sempre lá, mostrando meu dia a dia e dando conteúdo em tempo real, tá? Logo notei o batom e adorei. Esse batom eu ganhei de uma amiga que já foi minha aluna, e desde então é meu batom preferido, eu só uso ele de batom vermelho. Já viu minha nova fotinha, hashtag SouFinPro. Que linda, Rafa. Depois eu vou ver essa fotinha maior, tá? Aqui eu tô vendo pequenininha, mas depois eu vou ver maior. Meus alunos aí presentes na live. Beijo, FinPros. E ó, vamos aqui para nossa última pergunta. A gente tem 10 minutinhos. Última pergunta é a seguinte. Eu não tenho dinheiro para me capacitar como educador financeiro profissional. O que eu faço? Então, Samia, você falou que para começar nessa profissão, eu preciso me capacitar. E para você se capacitar, você precisa investir nisso. E agora, o que eu faço? Né? Se eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente, ou então se eu não tenho como investir nisso agora. Como já perguntaram aqui, né? Como já me falaram, já perguntaram, sabe quando é que abre a próxima turma? A nossa próxima turma abre dia 17 de abril. Então, daqui pra lá, você já pode começar a se preparar, tá? Eu vou te dar aqui algumas dicas pra você começar a levantar dinheiro, tá? Pra você se preparar pra investir na sua carreira, pra você investir nessa formação. Por quê? Porque se você tem essa dúvida, Samia, eu
não tenho dinheiro para me capacitar, para me tornar um educador financeiro profissional. Se você está nessa situação, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é: eu nunca vou ter dinheiro, portanto, eu nunca vou ingressar nessa profissão e eu vou desistir. E, sinceramente, eu não recomendo que você siga por esse caminho, tá? Porque, sim, tem caminhos melhores. Tem um caminho melhor que eu vou te mostrar aqui. E você vai colher muito mais nesse outro caminho, tá? O segundo caminho é você buscar meios de levantar dinheiro e você priorizar isso na sua vida financeira. Porque se você quer trabalhar com finanças, você precisa entender que a educação é o caminho, né? A educação é o fermento da vida financeira. Se você quer evoluir financeiramente com o tempo, você tem que buscar se educar, né? Você tem que buscar conhecimento, tanto para você evoluir na carreira que você tá, ou então para você começar a fazer uma renda extra, ou então para você iniciar uma nova carreira e você ter mais dinheiro entrando na sua vida. Então, a educação é o fermento da sua vida financeira. Não tem como você ganhar mais se você não busca conhecimento, se você não busca forma de você aumentar as suas fontes de renda, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, Sâmia, e se eu quiser começar a me capacitar, né? Na verdade, se eu quiser começar nessa carreira sem me capacitar? Eu não recomendo que você faça isso de verdade, porque você não precisa fazer isso, né? E você vai estar lidando com a vida financeira de pessoas. E lidar com a vida financeira de pessoas, como eu já falei, requer muita responsabilidade, tá? E quem começa assim, sem se capacitar, não vai se sentir seguro quando for atender um cliente. O cliente não vai ter resultados. O cliente pode pedir o dinheiro de volta. Você pode começar se frustrando porque não consegue fechar clientes, porque você não aprendeu a parte comercial da profissão, porque você não se capacitou para isso, tá? Então, eu não recomendo você também ir por esse caminho. Nem para o caminho de desistir, porque não tem dinheiro, e nem pelo caminho de começar sem se capacitar, porque 99% vai desistir aí, e os outros 1% vão continuar tentando sem sucesso, tá? O terceiro caminho é você investir em uma formação, em uma capacitação prática, ou seja, que te ensine como atuar na prática como educador financeiro, tá? E como que você vai investir nessa capacitação, né? Primeira coisa que você precisa entender é investir em uma capacitação para se tornar educador financeiro profissional é bem mais em conta do que, por exemplo, você investir em uma nova graduação ou então em uma pós. E como eu já falei também, nenhuma pós ou então nenhuma graduação vai te ensinar o passo a passo de como começar nessa profissão do zero e faturar de 3 a 10 mil reais por mês sendo iniciante, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, como que eu vou levantar dinheiro, né? Como que eu vou fazer dinheiro? Como que eu vou investir em uma capacitação se eu acho que eu não vou ter condições financeiras para isso? Primeira coisa é priorizar no seu orçamento. No seu orçamento, no seu planejamento financeiro mensal, deve ter um dinheiro, um percentual destinado para você investir em educação, para você crescer na sua vida, se isso for seu interesse. Tá? Então, a primeira coisa é priorizar no seu orçamento. Gasta menos com iFood, gasta menos com delivery, gasta menos com roupa, gasta menos com saída, se você tem essa prioridade. E isso, esse sacrifício temporário, ele vai te gerar muitos frutos no médio e longo prazo, porque vai ser uma nova fonte de renda entrando na sua vida financeira. A sua vida vai ficar melhor se você fizer esse investimento nessa capacitação, tá? Segunda coisa, né? Você pode aí começar a parar de fazer parcelas no seu cartão, que isso é uma coisa que a gente ensina para o cliente também, para deixar limite disponível para você investir numa capacitação, mesmo que seja pagando parcelado, para você encaixar essa parcela no seu orçamento, lá naquele limite da categoria de educação, para que você consiga pagar mês a mês com mais tranquilidade. Então, de repente, você não vai ter o valor para entrar
de uma vez, mas você pode dividir, tá? Sem problema, você pode dividir e encaixar a parcela, que fica super em conta, né? Dependendo da formação, claro, no seu orçamento, tá? Então, já para aí de fazer compras parceladas para ir liberando o limite, tá? Para que você possa investir em uma capacitação, certo? Terceira coisa, começa já a vender coisas que você não usa. Gente, todo mundo tem coisas em casa que não usa, isso é dinheiro parado. Passa pra frente, vende na OLX, vende, sei lá, no Enjoei, vende aí pros seus amigos, pra família, colegas, enfim. Começa a vender coisas que você não usa, desapega, isso aí é energia, né? Energia pesada na sua casa, tá? Então começa a desapegar de coisas que você não usa pra você começar a levantar dinheiro. Tenho vários casos de alunos que fizeram isso para entrar na formação, tá? Outra coisa, você pode, se você não tem, né, cartões com limite, você pode pedir um cartão emprestado, você pode ter um sócio investidor, você pode ter um investidor anjo no seu projeto. O que é isso? Você vem para uma pessoa, você chega em uma pessoa, né, de sua confiança, claro, você compartilha esse sonho de ser um educador financeiro profissional, você fala o que isso vai mudar na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que você quer ajudar, das pessoas, fala do seu propósito, do seu sonho, tá? E pergunta se essa pessoa não pode ser um investidor anjo, ou seja, essa pessoa pode te emprestar um cartão, você pode até pagar as parcelas e, de repente, como bônus para essa pessoa, você oferece algum dos seus serviços que você vai aprender dentro dessa capacitação, porque, como eu falei, todo mundo precisa de educação financeira, todo mundo precisa se reeducar financeiramente, todo mundo precisa aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, tá? Então, você pode, né, ter essa pessoa para investir no seu projeto e você ir pagando essa pessoa com o tempo. O que você não pode é ter esse sonho e deixar esse sonho, né, e deixar essa condição de acho que não vou ter dinheiro para investir, ou então não tenho dinheiro para investir, te parar. Por quê? Porque você, passando por essa barreira, você só vai colher benefícios disso. Você vai aprender para aplicar na sua própria vida financeira e até cortar gastos aí desnecessários no seu orçamento para sobrar mais dinheiro para você. Você vai ter outra fonte de renda entrando no mês, né, das mentorias, das consultorias. Você vai se sentir realizado por estar ajudando outras pessoas a terem uma vida financeira melhor, a ter mais qualidade de vida. Você vai estar ajudando outras pessoas através do seu trabalho. Você vai estar tornando o mundo melhor, pelo menos aí 1%, né, fazendo a sua parte. Tá? Então, esse é o caminho que eu recomendo você seguir, tá? E como eu falei, a gente tem a nossa formação, né, reconhecida pelo MEC, a formação FinPro. A gente não tá com vagas abertas, a gente não tem turmas abertas no momento. A primeira turma do ano ela já está lotada, mas se você tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso método, conhecer mais sobre a nossa formação, entra para a lista de espera que o link tá na bio, que quando tiver uma próxima turma, né, a gente vai abrir a segunda turma do ano no dia 17 de abril, então quando estiver chegando perto da próxima turma, a gente vai passar todas as informações lá, tá? E também, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, né, ao perfil aqui, Samir Vasconcelos. Veja os destaques, veja os posts no feed, tá? Veja os stories principalmente, que eu tô sempre nos stories interagindo em tempo real, e aí a gente vai se conhecendo até chegar à nossa próxima turma. É isso, então. Essa foi mais uma SV Responde. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente tem lives todas terças e quintas, horário de Brasília. Meio-dia, horário de Brasília, tá? Então vai ser um prazer ver você nas nossas lives, almoçando comigo, tá? E é isso. Ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.